Olá, sejam bem-vindos à TV Cresce Alagoas, o espaço de notícias do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis aqui do nosso estado. Confira agora mais uma das nossas notícias. A última edição de 2023 do evento Qualificação dos Corretores, promovido pelo Cresce Alagoas, ocorreu nesta terça-feira, dia 5, no auditório da instituição. A palestra Atitude Vencedora do Sonho à Conquista foi ministrada por Mauro Paixão, graduado em Ciências Contábeis com várias especializações. O propósito do palestrante foi capacitar os profissionais da corretagem imobiliária para ampliar os conhecimentos em tópicos como o poder dos sonhos, o desenvolvimento de atitude vencedora, a obtenção de resistência e conhecer a chave para a longevidade profissional. O objetivo do evento Qualificação dos Corretores é incentivar e investir na ampliação de conhecimentos dos corretores de imóveis. O presidente do Cresce, Sérgio Cabral, ressaltou a importância da parceria dos corretores, parabenizou todos os participantes e desejou boas festas de final de ano. Gente, bom dia. Bom dia. Depois de amanhã. Vou anunciar logo aqui, quinta-feira, vai estar aqui a construtora Toledo Cabral, edifício Lucarini, certo? Quem já conheceu, quem quiser conhecer mais, vai estar aqui. Rapaz, eu queria falar um pouco da nossa corrida, né? Tô vendo ali uns atletas ali atrás, foi muito top. Quem não foi, velho, perdeu. A gente foi muito mais do que a gente esperava, mas muito mais, realmente. No outro dia, como eu moro ali na frente andando e conversando com os caras que participaram, que tem muita gente que corre, que participa, elogiando, né, a organização, elogiando a galera que foi, né, e elogiando porque foi a única corrida do ano, a única, que tinha chopp e uma banda no final. Não, mas é mesmo. Eu participei de 4. A permanente foi muito boa. A permanente teve uma banda e a permanente foi top, realmente. Mas da Polícia Federal terminou, peguei o kit e fui embora, entendeu? E mais outra, bom, com ela foi 4. E a nossa foi muito, eu espero, inclusive o seguinte, muita gente na semana da corrida querendo kit. Presente, rapaz, consiga, de bicho não tem jeito não, porque imagina o seguinte, até o pessoal da construtora disse, rapaz, a gente pode até escrever, mas a gente escrever 100, 200 pessoas que não vai receber o mesmo kit, nós vamos ter 200 pessoas reclamando, falando mal. Então é melhor deixar do jeito que está, entendeu? E ano que vem, para dar vontade, e realmente quem passou na frente, ou quem não foi, que viu depois as postagens, pode ter se arrependido, porque muitas pessoas, rapaz, eu não sei lá, minha mulher não vai, compra, tu decide. Mas foi muito top, realmente. Eu consegui fazer ali consegui terminar, que era o meu objetivo, era começar e terminar. Aquelas 2 feras que estão ali atrás, carro me aperreando toda hora quando passavam por mim. Mas o bom foi a confraternização ao final, que eu acho que foi o melhor, né? Tomar aquele chopp geral, todo mundo. Foi muito top. Quero agradecer a presença novamente de vocês aqui. Hoje eu quero chamar nosso amigo Mauro Paixão. Vem para cá, garoto. Ele vai tentar passar seus conhecimentos. Quem tem conhecimento tem poder, e vocês estão tentando adquirir isso, né? Nós tivemos a última plenária nossa do ano, a plenária federal, né? Foi exatamente a aprovação das contas lá do COFES, e também o doutor João, a gente está construindo a nossa sede lá em Brasília, começou agora, né? E eu também fui passar sacolinha, porque o nosso projeto está terminando aqui do lado, entendeu? E eu quero fazer aqui, se Deus quiser, ano que vem, no Machadá, começo do ano 2025, a gente fazer essa sede, com a sala dos corretores, ampliar esse nosso auditório, botar para 250, 300 pessoas, que a gente faz evento, tem que fazer fora, tem que fazer 2 plenárias às vezes, porque a gente não tem condições, entendeu? E vamos tentar. E vocês que estão aqui, parabéns. Se qualificar, criar conhecimento, porque quem tem conhecimento tem poder, né, professor? Que maravilha, isso é absoluta verdade, concordo plenamente. A bola está contigo agora, tá bom? Gente, um bom dia, viu? Que bom, muito bom dia. Que maravilha. Quero aqui, já inicialmente, agradecer o carinho do Cresce, nosso querido presidente Sérgio,
nosso Marco Brandão, que sempre tem contato conosco. Muito obrigado, Marco, pelo carinho. Mas eu quero dizer que esse, ou sendo mais preciso, este momento, para mim, é um dos mais importantes que já vivenciei. Principalmente por ter aqui a honra e a consideração de todos vocês em estarem neste local. Carinhosamente o meu muito obrigado. E eu tenho tentado andar ao longo desses meus dias. Tenho pouco tempo, eu sou bem jovem, sei que sou mais jovem do que todos vocês, dá para notar. E eu não consigo andar alguns passos sem cruzar com um corretor de imóvel, não sei porquê. É porque são muitos? Talvez, né? Não sei. Eu não consigo, porque eu vou aqui ao longo do nosso bate-papo dizer e explicar por quê. Mas eu já faço a primeira pergunta, qualquer fica à vontade para responder. O que é que um corretor de imóveis faz? Alguém gostaria de dar uma resposta? Intermediar negociações? Realizar sonhos. Maravilha. Alguém dá só mais uma definiçãozinha? Que maravilha, que bom. Eu vou ver se até o final desse nosso breve bate-papo eu consigo também dar a minha definição. Nós vamos ter a oportunidade hoje de dialogar, de conversar sobre os temas que dizem respeito ao nosso cotidiano, desde o primeiro segundo que nós colocamos o pé neste planeta. Eu acho que vai nos acompanhar ainda até nem sei aonde. Porque no dia em que cada um de nós veio aqui à Terra, grande amigo Welton, naquele momento já tinha alguém zelando pela nossa vida, pela nossa sobrevivência e principalmente cuidando para que cada um de nós fosse o que nós somos hoje. Essa é a realidade. E nós vamos simplesmente tratar desses 2 ou 3 temas, e o título da nossa palestra é aquele: atitude vencedora do sonho à conquista. Ora, nada, absolutamente nada, acontece sem que passe pelo crivo do sonho. É impossível. Isso é verdade. Graças a Deus que nós fomos privilegiados em relação aos demais seres. Nós temos um pouco mais de capacidade racional. Eu acredito que a física quântica daqui a uns dias vai mostrar que todos têm assim um certo nível de raciocínio, todos os seres vivos, inclusive a conexão com o planeta como um todo. Nós não estamos isolados absolutamente, e nós vamos ver isso com certeza com as descobertas que cada dia que passa acontecem. Eu ainda sou do tempo que computador ninguém sabia o que era. Depois vou passar aqui rapidamente alguma informação e vocês verão. Com certeza tem gente aqui que nem imagina a vida sem um computador. Mas eu sou de um tempinho que isso não existia. E como é que nós sobrevivíamos? Como era que nós fazíamos as coisas? Antes, rapidamente, eu vou fazer um breve relato dessa figura que está aqui falando para vocês. Meu nome é Mauro Paixão, já foi dito. Sou aqui um alagoano, nascido no interior aqui do estado. Na verdade, eu sou apenas um latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes.
vindo do interior, sou ali de Major Isdoro, região sertaneja, onde inclusive tenho atividade rural também, na terra exatamente onde eu nasci. Mas, ao longo dessa caminhada, eu sou graduado em Ciências Contábeis, tenho uma pós-graduação em Gestão Estratégica de Empresa e Marketing, tenho a especialidade em Finanças e Mercado de Capitais, algumas outras coisas mais. Mas, além das minhas experiências profissionais, posso dizer assim, da minha vivência profissional, eu sou atualmente aposentado pela Caixa Econômica Federal. Passei apenas 36 anos na empresa, foi muito pouco, mas o suficiente para poder definir um pouco, também ter um ponto de vista sobre o que é um corretor de imóvel. Eu gerenciei a agência da Caixa aqui em Alagoas e no estado do Pará também. Alguém falava comigo aqui dizendo que já morou, já esteve no Pará, alguma coisa assim. Foi uma pessoa que me falou há pouco. Isso, legal, né? Foi com a tua cidade lá? Belém. Você conhece mais um pouco do Pará também? Eu passei só 7 anos naquele estado, inclusive morei em Belém, e mais ou menos uns 6 meses depois, participando de eventos, havia paraense que dizia que eu conhecia o Pará mais do que os paraenses. Na verdade, eu andei pelo sudeste do estado, gerenciei a agência em Tucuruí, lá nas margens da hidrelétrica, e isso tem sido a minha jornada. Depois, em 2008, voltei aqui para Maceió. Mas imaginem vocês, por último, na Rosa da Fonseca, foi onde passei os meus últimos, acho que 8 anos, onde eu consegui dizer às pessoas que a Caixa não vende imóvel. Porque qualquer coisinha chegava, mas eu comprei uma casa à Caixa. E eu dizia, não, a Caixa ela empresta dinheiro. Você não compra imóvel à Caixa. Então, o nosso vínculo é financeiro. Então, tudo isso nós trabalhávamos ao longo do tempo. Gerenciei várias áreas de habitação. Se alguém aqui tem mais ou menos a minha jovialidade, aqui meus 65 só, lembra que nós já trabalhamos com empreendimentos como Graciliano Ramos, Jardim do Farol e tantos outros mais, que eram chamados de empreendimentos problema, de tanto problema que existia. E eu trabalhava tudo isso, mas o que eu fazia mesmo era conversar com as pessoas. E vocês se sintam as pessoas mais privilegiadas do mundo. Eu sei que vocês vão perder qualquer um de nós. Tem advogado aqui? Alguém advogado? Certo. Não vamos competir com ele não, já vou dizer por quê. Mas, gente, quem lida com imóvel é um privilegiado. Eu, toda a minha vida, sempre tive como base de sustentação uma casa. Se eu não tivesse uma casa para morar, não sei o que seria de mim. Sinceramente, não. Mas por que vocês não podem competir com o nosso querido amigo advogado? Porque eu não sou médico aqui, não tenho essa especialidade, mas me parece que nós temos praticamente os tipos de sangue A, B, não é assim? O, A, B, não é assim? O, A, B, AB, coisa assim. Cada um deve ter um tipo. O advogado, na veia corre o sangue, é OAB. Então, por isso que ele é um privilegiado. Então, não podemos competir com ele nesse ponto. Mas, por que eu escolhi esse título para essa palestra? Do sonho à conquista, atitude vencedora. Imagina, eu falar isso, atitude vencedora para um público desse, eu acho que eu estou ensinando aqui Ave Maria ao nosso querido Papa Francisco. Isso aqui é a verdade. Mas nós temos uma trajetória desde o primeiro minuto, como falei. Tudo passa pela nossa ideia, eu penso, eu imagino, e aqui está o segredo do universo. Acho que ninguém, nem o Elon Musk, com a Neuralink, vai conseguir desvendar esse mistério. Aqui está a nossa caixa misteriosa, que acho que só a natureza revela. Vamos tratar desses temas, o poder dos sonhos, desenvolvendo uma atitude vencedora, e alguém agora há pouco citou, não foi? Resiliência, que na verdade é como vencer desafios. Nós estamos aí vivendo um momento interessante, aqui, na capital. Inclusive eu tenho recebido ligações de várias partes do Brasil,
por onde eu já passei, nós sempre conversamos com alguém e fica algumas marquinhas. E aí eu falo do privilégio do corretor. Saibam vocês que por onde vocês passarem, nunca mais o rastro será apagado. Pode ter certeza disso. E eu vou dizer também ao longo do nosso trabalho por quê. Mas por que o poder dos sonhos? Sonho tem poder? Isso é verdade? E eu digo com toda sinceridade, tem um pouco mais de poder do que nós imaginamos. Isso é fato. É aqui que nasce toda a ideia, se desenvolve, e aí nós construímos e chegamos aonde chegamos. Eu digo a vocês com toda sinceridade, no auge do meu pouco conhecimento, que eu não sei como será a nossa geração daqui a mais ou menos uns 3, 4, vamos estar 10 anos para ser mais otimista, porque as inteligências artificiais tem hora que parece que nós não temos a menor ideia como é aquilo, né? É algo assim bem curioso. Mas eu já fico fascinado quando vejo a apresentação de um projeto, quando vocês me apresentam um imóvel e aquela planta bonita, que a gente chamava 3D, eu não sei nem como é o nome que chama aqui, tem hora que você pega assim, olha assim o projeto, quando passa a mão, arranha os dedos na parede, suja de tinta na parede, de tão bem feito que é aquele trabalho. Isso é muito bonito. E aí, tudo começa a partir daí. Sonho, sim, tem poder. O sonho, na verdade, é a base. A base é o que está por trás de toda e qualquer ação nossa. Eu costumo dizer que a nossa mente é a parte mais privilegiada, isso é fato, porque tudo que nós temos no nosso corpo não passa de meros instrumentos. Se a mente não mandar, meu filho, nada feito. Se eu digo que vou pegar esse óculos aqui, eu passei uma informação e a mente disse, olha, ele está ali, pega. Porque senão, você não faz. E aqui é que está o segredo. Mas certa feita, um artista, na letra de uma de suas músicas, ele disse, sonho que se sonha só, é apenas um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto, é realidade. E aí você precisa transformar esse teu sonho de alguma maneira. Ou falando, como eu estou fazendo aqui agora, cada palavra está aqui, evidentemente. Aprendi a ler há algum tempo. E você tem que passar essa informação que você tem aqui para alguém. Agora o nosso querido aqui, o Sérgio, falou da ampliação do auditório, falou de outras unidades. Sim, falou para você já. Com certeza já conversou com mais alguém. Já tem alguém envolvido, já tem alguém trabalhando nisso. Mas se tivesse só aqui guardadinho, não sairia do lugar. Porém, o nosso sonho, para que ele se transforme em realidade, é preciso que nós o compartilhemos. Que nós passemos isso para alguém. Porém, com o advento da tecnologia, das facilidades, e principalmente das redes sociais, as pessoas às vezes confundem um pouco e passam essa informação ao léu, para qualquer lugar. Quando você tem um sonho, um desejo, quando você quer construir algo, você não pode passar essa informação para qualquer pessoa, a qualquer hora, em qualquer lugar, não. E aí se conversa às vezes demais. Você pode ter sua ideia sabotada. Portanto, você deve dizer a coisa certa para a pessoa certa, no lugar certo e no momento certo. E aí você compartilhou o seu sonho. Mário, mas eu tenho que ficar em segredo? Não, não falei isso, pelo contrário. Nós temos um sonho, temos muitos. Então tem sonho que eu posso compartilhar com um grupo de pessoas, com outro e por aí vai. Até porque, ao longo da nossa trajetória, nós precisamos realmente
materializar esse sonho. Precisamos. E aí você passa isso para a pessoa certa. Imagine o corretor de imóveis que tem uma carteira de imóveis para negociar e vai conversar, sei lá, não sei, talvez com o marinheiro, lá, ou com o técnico do navio, enfim. Não. Ele vai aonde ele acha, onde tem um cliente que está mais ou menos interessado. E aí tem a parte boa, especialmente nessa profissão. Quem não tem, no caso do Brasil, que é comum, quem não tem um imóvel próprio, bom, no mínimo ele paga um aluguel ou mora na casa do parente. Ou tem vontade de ter. Eu acredito que a maioria tem vontade de ter. Certa feita, numa cidade, foi lá em Tucuruí, lá no estado do Pará, eu era gerente da agência de lá, e um cliente chegou para mim, dono de uma que fabrica telha, tijolo, cerâmica, dono de uma cerâmica. E disse: Mauro, eu estou colocando minha cerâmica à venda. Eu fazia pouco tempo que estava na cidade. Mas por quê? Não, chegou uma nova cerâmica em outra pessoa, já me ofereceu 300 mil reais, na época, isso era em 2002, 2003. E eu estou propenso. Por quê? Olha, na época, mas dizia, Mauro, na época aqui da construção da hidrelétrica, o que eu vendia em meio-dia, hoje eu não vendo em mais de um mês. Porque terminaram as obras, a hidrelétrica foi concluída, legal. E na época estava começando a segunda etapa, a ampliação dessa hidrelétrica. Ela tem hoje 23 turbinas, quando eu cheguei tinha 12. Então eu trabalhei junto com a equipe, com pessoas lá, para construir mais 11 turbinas geradoras de energia. Eu conheço isso de perto. Privilégio também, graças a Deus. E eu disse para ele o seguinte: e aí, como é que foi? Olha, eu me ofereço 300, mas já recebi um recado hoje, que eles que até 500, se eu quiser, ele fica. O cara queria porque tirava um concorrente. Legal, muito bem. Eu digo, tem um tempinho que eu possa passar lá na tua empresa? Sim, vamos marcar uma horinha. Então, eu marquei com ele e fui lá. Aí dei uma olhada, conheci, digo, olha, a cidade de Tucuruí tem umas partes elevadas. Chamei ele assim um pouquinho, digo, olha aqui, dá uma olhada para essa cidade. Você tem ideia aqui quantas casas ainda tem de madeira? Na época tinha, ainda tem algumas também no Pará, isso é quase, apesar de Tucuruí ser uma cidade diferente das tradicionais do Pará. Sim, ainda tem realmente. Agora, imagine se cada pessoa resolver construir o banheiro, porque nas casas de madeira o banheiro é de alvenaria, quase sempre, vocês sabem disso, né? Então imagine se cada pessoa resolver construir só o banheiro. Você tem ideia quantos tijolos você vai vender? Ele parou, disse, olha, tranquilo, terminamos a conversa, eu voltei para a agência. Quando foi uns 3 dias depois, não foi muito tempo não, ele voltou. Disse, Mauro, sabe aquela conversa que nós tivemos lá? Pô, tu está com 2 dias, se eu usar algumas palavrinhas aqui, não se assusta aí não, porque o espaço aqui é legal, tem hora que não é óbvio, mas a gente se empolga, porque maravilha melhor do que essa não existe. Eu disse, sim, tudo bem, diz, olha, eu passo com 2 dias, quase 2 noites que eu não durmo. Como é que foi? Pai? Desculpa, que eu disse alguma coisa? Não. Você me mostrou uma coisa que eu, sinceramente, cara, eu nunca tinha pensado. E ele é do lugar, né? Olha, há muitos anos, cara. Sério. E esse lugar está mudando, Mauro. Está mudando. Cara, eu não vou vender mais, não. Digo, olha, pelo amor de Deus, né? Essa parte aí não é comigo. O que é que você precisa aqui na agência, a gente conversa. Agora, não, legal, tudo bem. Sinceramente, não passou mais, acho que 2 ou 3 dias. Ele voltou, tenho 2 informações para te dar, Mauro. O que é que foi? O cara me ofereceu R$1 milhão. Eu disse a ele que não vendo. Agora tem uma coisa, eu consigo financiar uma retroescavadeira, e na época nós temos a linha do Proger, Programa Gerador de Renda, por que não? Sim. E aí providenciei a documentação, eu financiei para ele uma retroescavadeira, depois ele comprou uma balsa, acabou, pronto. E depois o rapaz que chegou mudou, não teve mais o que queria comprar, depois mudou. Muitas vezes as pessoas precisam o quê? De apenas uma mente, uma cabecinha diferente.
Quando eu dizia às pessoas aqui que eles não compravam imóvel, vou fazer propaganda aqui da Caixa, deu caso, mas não compravam, vocês têm uma relação de negócio, financiamento, dinheiro. Então, a relação minha com vocês é dinheiro. Ah, Mauro, mas se eu não pagar, a Caixa toma a minha casa. Eu posso falar isso aqui? Tem problema não? Vocês? Legal? Digo, não, pelo contrário. Você olhou o contrato lá e tal? Não, ele diz que em caso de inadimplência, o credor, afinal de contas, é uma garantia. Ele não vai te buscar nada. Ele vai, o quê? Colocar a venda de novo, porque o que ele quer é o dinheiro. Caixa não tem. E aí foi mudando esse conceito. Graças a Deus, não vou dizer o nome aqui do residencial, mas hoje parece que, pelo menos da época, acho que em torno de 90% das pessoas não saíram imóvel, como lá o residencial continua maravilhoso. Porque nós temos que ter em nossa mente aquilo ali, atitude vencedora. Eu tenho que ter isso em minha mente. Se eu não tiver, o que é que eu vou fazer? Nada. E aí, nós vamos usar justamente essa mecânica. Se você pegar uma imagem de uma galáxia, olhar, observar, e pegar uma imagem do nosso cérebro, vai ver que é idêntico. Porque aqui está o segredo, aqui transita tudo. E aí eu preciso chegar nesse ponto. Uma atitude vencedora. Agora há pouco alguém falou, o Sérgio falava aqui de uma competição, não foi? Falou aqui dos... Não é isso? E nada melhor do que você ter essa atitude e você ver o seu sonho realizado e atingir objetivos. Eu, ministro, como já falei, vocês, naquela informação lá, curso de oratória, e quando eu digo para as pessoas, quando você vence o maior medo da humanidade, que é o medo de falar em público ainda, você não tem ideia o quanto a sua mente abriu. Se não me falha a memória, parece que foi Thomas Edison, depois vocês pesquisam para confirmar, mas ele disse que a mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Isso é fato. Eu dizia para uma Câmara de Vereadores, agora recentemente, para o presidente, todos a dificuldade é grande, justamente para quem decide pelos municípios, é evidente que é o Poder Legislativo, é um caso sério. Eu dizia para ele, quando você vence até a dificuldade que você tem para a sua voz sair no áudio, isso acontece. Você não tem ideia de quanto a sua mente se abriu para algo que você quer construir no seu município. E aí muitas vezes se fica atrelado, amarrado naquilo que já acontece. Mas se você chegar, há pouco eu tive, inclusive, o Carinho tem até um que é corretor, que sempre me passa algumas informações, e você vê empreendimentos novos, ideias novas. Sim, essa pessoa esperou que alguém, sei lá, construísse um aqui do lado para eu fazer um parecido. Não, você é vanguarda, você sai na frente. Portanto, você tem que ter essa atitude. E eu dizia para eles, alguém, no caso para os vereadores, digo, por acaso, nós, inclusive eu, quase sempre esqueço, que grande parte, eu diria até que, sei lá, de 199,9% do que eu faço hoje, inclusive o fato de estar aqui, se deve a um instante na minha vida que alguém disse, muda que você não cai. Muda uma passada que você não cai. Porque antes, quando pequenininho, você sai se pegando, quando já sente, mais ou menos seguro. Sai pegando nas coisas, se levanta, na hora que o espaço é maior, você senta, sai se arrastando. Mas depois que você dá o primeiro, o segundo e vê que pode, minha amiga, pobre do papai e da mamãe, haja juízo para segurar, porque o cara quer voar. Então são pequenas coisas que fazem realmente as grandes acontecerem. Se você sonhar pequeno, você será do tamanho do seu sonho. Eu falei lá da mente, essa estrutura que a natureza nos deu. Mas se você pensar grande, você será grande. Ninguém nasceu para ser nem grande nem pequeno. Nasceu para ser o que quiser ser. Isso aqui é verdade.
E por que na mesma atividade tem alguém que tem mais sucesso, outros têm menos sucesso? Isso é normal em tudo, isso acontece. Na atividade de vocês não é diferente. Só que o sol nasce para todos. Eu tenho 65 só de idade, sou bem jovem, mas eu digo a vocês, tem uma coisa que a natureza, aliás são várias, mas tem uma que ela mostra para nós todos os dias e às vezes nós não observamos, uma palavrinha que se chama disciplina. E muitas vezes nós começamos uma atividade por qualquer coisa que tem na frente eu paro, eu recuo. E principalmente quando eu coloco, quando eu digo, exteriorizo esse sonho para a pessoa que não é a mais indicada. Um não é quase certo que você vai receber. E se não nos matasse, a palavra que dá de verbo não nos matasse, eu acho que nós nem existiríamos, porque pequenininho é o que mais nós ouvimos. Não, não pegue nisso, não faça aquilo, não é assim. É tanto não que Deus do céu. Mas como eu disse, eu dei o primeiro passo, dei o segundo, acreditei que agora eu posso. E agora, como Elon Musk, eu quero já colocar a gente em Marte. É assim que acontece. Portanto, quando falava há pouco das corridas, não, eu olho, poxa, como é interessante. Isso aqui é uma fotozinha minha, isso é real, que eu gosto, o esporte eu gosto, principalmente o atletismo. E se eu fosse dar ouvido às dificuldades que a vida me apresenta, confesso que eu não sei onde estaria. E se vocês tivessem dito em casa, eu não vou lá para o Cresce, não vou queimar, você não sei, não vou. Hoje eu não vou. Sim, vocês não estariam aqui. Vocês tomaram uma decisão e vieram para cá. E aqui vocês estão ouvindo algo que muito provavelmente vocês já saibam. Mas é quase certo que tem alguém que não despertava para isso. E o que é que eu disse com relação à natureza que nos mostra todos os dias? A disciplina. Esses 65 que eu tenho, que eu falei, em nenhum dia deu 8, 9 horas da manhã e o sol não saiu ainda. Não, hoje ele atrasou um pouquinho. Pelo contrário, é rigorosamente. As estações do ano. Alguém inventou, teve um maluco aí que inventou de medir o tempo. Colocou hora, minuto, dia, mês. Claro, se ele não tivesse feito isso, eu não tinha noção. Ó, começou aqui às 9 horas. Se eu não tivesse essa noção, como é que ia fazer? Ele ficava perdido. Se eu não soubesse que ficar tantos metros dali, então eu tenho que ter essas noções. Então foi criado por isso. Mas o tempo ninguém consegue ter controle, muito pelo contrário. Só que porque alguém progride, alguém cresce e outros não, se o tempo é o mesmo, a disciplina do tempo é a mesma, a quantidade de tempo é a mesma, o número de horas do dia é o mesmo, é a mesma, o número de tempo é o mesmo, e por que a diferença que está aqui? Na medida em que eu começo a observar que as pequenas coisas é que faz a grande diferença, eu vou atentar para outro recado da natureza. Acho belíssimo. Vocês sabem, vocês sabiam? Com certeza, talvez não tivessem atentado para isso. Mas a natureza faz tudo de cabeça para baixo. Ô, Mário, peraí, calma, peraí. Agora você vai sacanear com o Papai do Céu. Nada, pelo amor de Deus. Longe disso. Mas quanto maior a importância, menor a relevância. Sabiam disso? E o exemplo é simples. Se você sente fome, agora, tá, poxa, não tomei café de manhã, o negócio aqui está dando aviso, mas eu só vou poder chegar em casa lá para as 2 da tarde. Você não vai morrer por isso. Eita, não teve, e aqueles que nem têm muita coisa? Fica para o dia seguinte. Também não se acabou por isso. Porém, o alimento que é tão importante, que você pode deixar para mais tarde, para amanhã, pode substituir uma coisa pela outra, tal. Você consegue ver. Você consegue. Se eu colocar aqui qualquer coisa, uma cesta de fruta, qualquer coisa, você consegue ver, é fácil de você ver. Mas se não tiver aquele alimento naquela hora, aí você, não, toma um copinho de água, já dá para segurar a barra. Passa a noite, tá, legal. Ou seja, mas eu cheguei cansado, não deu tempo nem fazer café, almoço, a dona de casa sufoca, a criança chora, enfim, e ela não tem tempo para quase nada. Então ela às vezes chegou tão cansada nessa temperatura agora gostosa, cada dia mais quentinho, ela corre lá, toma um banho rápido, poxa, parece que deu uma aliviada. Essa turma que corre aí,
Sabe quando você vai naquele pique assim, já dos... Eu gosto dos 400 metros rasos, não dá tempo. Mas quando é corrida fundista, você vai lá nos 5 km, 10, aí você para, do jeito que vai ter aqueles standzinhos no meio, aí você joga um copo d'água na cabeça, parece que você não deu um passo. Volta, você ficou novo. Então, uma importância, a água aqui não é brincadeira, ela acaba se tornando mais importante do que o próprio alimento, nesse aspecto. Alimento eu vejo facilmente. E a água eu vejo? Eu vejo se eu juntar aqui no copo. Mas se eu colocar o dedinho aqui, não sai nada. Eu sinto molhado. Então, já diminuiu a relevância. Ela é mais importante, a relevância diminuiu. Mas tem outro alimento. Ai, Deus do céu. Eu posso passar um tempinho sem comer. Eu posso passar até um tempinho menor, mas também sem beber água. Sou capaz de apostar. Quem passa aqui 3 minutos sem respirar? Se tem algum mergulhador aqui, treinado em mergulho, com certeza ele vai passar até mais um pouquinho. Mas não passa muito tempo. Esse é importante. Esse é importante. Você vê? Junte para ver se você vê. Pode encher o balão do tamanho que você quiser. Se você vê o ar, você não vê. Ou seja, aumentou a importância, mas a relevância, o volume, desapareceu. É assim que funciona. E se eu voltar para aquele slide nosso que fala sobre tudo que acontece aqui, você vai ver, não somos médicos aqui, não sou, pode ser que tenha aqui na plateia, mas você nem vê, mas sabe onde fica o coração. Você vê a perna, o braço, se pegar lá, você sabe o que é um fígado, você sabe ver tudo. Só que quem manda tudo é a mente. Você já viu uma mente aberta para ver como é que é? Você não consegue ver. Então, por que muitas vezes nós ficamos loucos com coisas relativamente pequenas, se a natureza nos mostra que nós temos que ter um pouco mais de cautela e trabalhar onde é que está o problema, e as pessoas muitas vezes ficam focando no problema. Se o problema deixar de existir, pode mandar dar o visto no passaporte, que você também vai mudar de mundo. Problema tem que existir. Tem um livrinho do Robert Niyashi que diz: problema, oba. Então é necessário, senão você também não tem o que fazer. Eu fico preocupado com esse avanço da tecnologia e agora dos carros elétricos. Vocês já viram um carro elétrico andando na rua? Aqui tem alguns que são híbridos, né? Elétrico totalmente, eu nem sei. Acho que não sei se tem aqui. Mas se você andar um pouquinho por aí afora, nós conseguimos ver que é um silêncio que eu nunca vi. Então, já tem, né? Isso. Então imagine uma cidade agora, a Fernandes Lima, às 6, 7 da noite, de carro elétrico. Sem um barulhinho, sem nada. Acho que vai estar tudo buzinando assim, olha, eu já existo, eu estou aqui. E nós vamos perder contato. Porque tudo nosso é instrumento. Ouvido ouve? Não sei. Os olhos enxergam? Não sei. Apenas ele recebe, os olhos recebem luz, manda para cá. Entra um barulho aqui, alguma coisa, chega aqui dentro, filtra. E nós somos capazes de conhecer. Se alguém chamar do outro lado, com certeza alguém vai dizer: olha, fulano chamando. Você nem viu a pessoa, mas você consegue distinguir quem é essa pessoa. Ou seja, a nossa mente trabalha. Então, tudo nosso. Eu não dou um passo aqui, se isso aqui não mandar. E vocês sabem aquelas pessoas que sofrem alguns acidentes, algumas dificuldades, e dependendo do ponto aonde ele toca, ele fica sem enxergar, ele fica sem falar, mas ele caminha, ele fala. Então, vocês viram como são as coisas. É assim? Não é verdade? Portanto, nós vamos cada vez mais aprendendo os recados da natureza. Se eu fosse dar exemplos aqui ao longo da minha vida de realizações, nós íamos passar um bom tempo falando. Por quê? Porque eu preciso chegar nesse ponto.
Ah, mas se eu pegasse aqui e voltasse, poxa, Mauro, e o que é essa atitude vencedora? Como é que eu faço? O que é isso? Assim como eu falei dos sonhos, tudo se constrói aqui, daqui, aqui, vai o resto. Sem passar por aqui nada acontece. A atitude vencedora também é uma questão de mentalização. Também está aqui. E nós temos exemplos aos milhares. Muitas vezes uma simples discussão no trânsito. Simples. Então, aí, às vezes, por uma bobagem, eu parei o compromisso que eu tenho lá na frente. Às vezes acontece coisa tão simples que você vem no trânsito e não consegue passar. Mas o que foi que houve? Porque é alguma bobagem. Gente, para que eu vença na vida, eu tenho que muitas vezes relegar. Nós vamos falar de resiliência na sequência. Mas eu tenho que relegar. Por quê? Porque eu tenho um projeto. Quando eu sonho, eu consigo agora tentar materializar. E quais são os caminhos para eu chegar lá? Aí é que mora a parte mais interessante, a parte melhor. Em 1970, exatamente 70, acho que quase todos aqui nem eram nascidos, eu comecei a andar. Este aqui, comecei a andar de jumentinho 9 quilômetros todo santo dia. E foi até 1974. Lá da fazenda que tem hoje até a cidade para estudar, porque no interior não tinha. Tive o privilégio, se é que eu posso chamar privilégio, acho que não, melhor que eu não tivesse, porque outras pessoas também podiam estar aqui, mas seguiram outros caminhos, todos não podiam fazer desse jeito. Mas era o único caminho que eu tinha, mas eu não podia, eu queria estudar. E eu fiz isso. Imagine que da fazenda lá para a cidade passa 4 riachos. Naquela época chovia, não é como a seca que nós passamos, que eu acompanho o tempo também de forma interessante. E eu enfrentei isso, sem problema algum. Estou inteiro aqui. Depois foi Arapiraca 75, 76, 77, cheguei em Maceió. E aí outra jornada pela frente. Conheci esse meu Brasil, alguns pedacinhos lá fora. Mas eu devo tudo isso a cada passo desse. Eu falei daqueles que cuidavam de nós para nós sermos o que somos. Aí vem nossos papais, aí vem os ancestrais, e nós vamos voltar, vamos longe demais. Mas cada um de nós carrega a sua história, mas o mais importante, não existe borracha para apagar a história. Porém, com qualquer lápis, você pode construir o futuro. Tranquilamente. Então, o que é que eu quero fazer da minha vida? O que é que eu quero ao longo da minha existência? Eu vou para cá. E eu começo a trilhar os caminhos. Eu me lembro que em 1970, e lá vem o Mauro de novo, né? Fico chateadinho não com essas datas. Vocês voltam só o celular que dá, né? Calendário vocês não tem mais para dar essa data, mas celular vocês conseguem. Então, em 1975, 76, eu confesso a você que eu quase me apaixonei pelo Maverick. Não sei se vocês se lembram, um carro, na época não. A cada quilômetro ele consumia 2 litros de combustível. Era da Ford. Nossa, só tinha Maverick, meu Deus do céu, né? Pelo amor de Deus. Não era qualquer um que tinha aquele carro. Pneu tala larga, sabe como chamava? Que pensa, quando você acelerava, o bicho levantava a frente assim, e digo, pronto, eu chego num desse. Quando eu consegui comprar pelo menos o primeiro carro, o Maverick já não existia mais. Eu tenho um exemplo que eu acho bem interessante falar. Por quê? Olha, tudo que nós vamos falar aqui, minha gente, é pragmático. Pode ter certeza. E eu pegava muitas caronas em cabine de avião. Antes daquelas quedas das Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2011, não foi isso? 2011. Então, 2001, foi 2001, exato, não, 2001, certo. Foi 2001 que foi quando eu cheguei no norte e voltei no final, eu estava em casa, programa da Xuxa, quando passaram os aviões derrubando ali, 2001. E muitas vezes eu, sempre que lá entrava e falava com a aeromoça, ia para a cabine. E a coisa mais linda que eu achava era o cara pilotar avião à noite. Eu pegava aqueles céus da Amazônia, daquelas bandas ali, em qualquer lugar, o farolzinho dele é bonitinho, mas se ele apontar para baixo, para frente, você não vê nada. E o cara sentado lendo jornal, um de um lado, outro do outro, eu sentado no meio, e achava a coisa mais linda do mundo. 300 e tantas pessoas lá atrás,
E eu digo, pelo amor de Deus, se esse negócio descer, tomara que desça no ponto certo. Poxa, como é simples as coisas, como são simples. Só que eu vi um detalhe. De quando em quando, piloto, copiloto, naquela comunicação, faz um ajustezinho no manche, tá, o avião subia ou descia, porque ele tem uma rota a seguir. E ao tempo todo ele tinha que ajustar, porque senão daqui a pouco acho que chegava na Lua, né? A Terra é redonda, mais ou menos isso. Então você tem que fazer correções de rumo na sua vida. Agora, desistir, não, pelo amor de Deus, tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, Mário, mas eu tinha um sonho e agora não é mais. Sim, eu também tinha um sonho do Maverick. Eu vou andar a pé porque eu vou voltar para o meu jumentinho lá da época, porque não tem mais Maverick. Não, não, pelo contrário. Tem hora que eu chego nos postos, alguém é proprietário de posto de combustível aqui? Não, né? Às vezes eu chego nos postos de combustível, alguns, e aquelas menininhas que estão atendendo, o pessoal, eu digo, o que é que vocês fazem aqui quando saem do trabalho? Aí algumas, não, eu chego cansada, o rapaz, os caras então nem se fala, grande parte. Não, eu chego cansado, porra, amanhã tem que voltar a tal hora, e eu já vou logo dormir. Eu digo, olha, fiquem atentos, né? Isso é bom vocês terem cuidado, porque daqui uns dias pode não ter frentista mais. Porque a maior dificuldade, me permitam assim, às vezes eu dizer algumas, não é nada de galanteio, não é frescura, nada disso, pelo contrário, é realidade mesmo. E a maior dificuldade que eu tive foi abrir o tanque do meu carro para abastecer num posto, nos Estados Unidos. Eu nunca tinha aberto na vida, mas não tem frentista em canto nenhum. Seja ali em Orlando, em Miami, em qualquer lugar do interior, já andei em vários pontos do interior. Não tem. Mas as pessoas não se tocam para isso, porque nós estamos... Eu não estou aqui falando mal, pelo contrário, isso é questão de avanço mesmo. Questão de avanço, isso é normal. As pessoas, nós só temos às vezes o hábito de perceber a mudança quando ela chega a nós. Alguém aqui se lembra que no centro da cidade tinha fotofon? Alguém se lembra que tem umas máquinas que é desse tamanho, que era para revelar aqueles filmes que você tirava foto, né? 12, 24, 36 poses? Alguém se lembra, não vou nem falar do momento atual, mas há poucos dias atrás que você entrava naquelas cancelinhas do shopping e com a tal de um problema que teve aí, você não podia pegar no papel, que podia, né, não sobreviver, e a máquina te dava o ticket. Você parava o carro e ela dava o ticket, e você já pegava no papelzinho, não apertava ali o botãozinho, porque não podia. Né? Vocês lembram disso? Mas agora, graças a Deus, passou essa fase, e você pelo menos aperta o dedinho lá. Mas tem alguém para abrir aquela cancela ou fechar? Será que alguém deixou de perdeu o emprego? Com certeza, pelo menos aquele, com certeza. Cobrador de ônibus? E aí? Sim. Viram vocês? Isso acontece. Legal, muito obrigado aí pela... Como é teu nome? Ricardo, obrigado, Ricardo, pela participação. Então, aí eu pergunto, e aquele rapaz que usava luvas para revelar o filme, que eu não sei nem que bicho perigoso era aquele, máquinas de raio-x, você praticamente não tira mais raio-x, é ultrassom, é aqueles outros, né, que você entra naquele negocinho lá e alguns têm medo, ressonância magnética, não é isso? Enfim, gente, são tantas coisas, quem diria que nós estaríamos aqui com a maquininha na mão, transmitindo isso aqui para qualquer lugar do mundo. Aliás, eu só pergunto, nesse momento nós estamos com transmissão aqui, não, é só local, né? Beleza. Quem diria? Eu me lembro que exatamente no ano de 1980, lá vem o Mauro de novo, não fico com raivinha de mim não, tá, gente? Mas, 1980, uma vez eu perguntei ao papai lá na fazenda, digo, papai, eu falei para ele, já pensou se algum dia daqui nós pudéssemos falar com qualquer lugar do mundo? Na época, quem tinha condições, quem tinha dinheiro, fazendas grandes, puxava um cabo da cidade e fazia um telefone daquele sistema lá por rádio, um negócio lá que eu não sei nem o que era. Aí ele disse, meu filho, isso aí nunca vai acontecer. Ele tinha razão, eu também sabia. De repente, hoje nós temos uma tecnologia de celular que nem chegou aqui ainda, que já está assombrando, já começou uma guerra Estados Unidos e China por causa daquele negócio lá que não sei nem o nome do bicho. Uma versão aí. E daqui uns dias nós não vamos ter mais, vai estar aqui em algum lugar. Então, praticamente, eu olho aqui e vejo, não sei como. Enfim, isso é que acontece. E outras atividades. Hoje, vocês conseguem fechar negócios sem sair de casa. Pelo contrário, nem deve sair. Deve sair, vai perder negócio, porque tem um trânsito, tem isso, tem aquilo, vai perder tempo.
Essa é a nossa realidade. E nós vamos o quê? Brigar contra o mundo? Não. Às vezes eu fico me perguntando, por que é que a região da África, ali do Saara e outros mais, tem tanta areia? Será que já foi igual a nós aqui? E exploraram tanto que virou areia? Não sei. Quanto tempo tem a Terra? Não sei, eu nasci lá, na época quando eu nasci ela já existia. Mas eu tenho que ter essa noção. Eu não vou brigar contra o mundo, pelo contrário, nós vamos nos aprimorar. Porque eu preciso vencer. E aí as pessoas falam sempre, eu vi algumas realidades aqui também, e fora a Europa quase vai à falência, ela ainda está sofrendo as consequências. Houve época em que na Inglaterra, você não tinha um ovo de galinha de jeito nenhum, aí um tempo atrás. Sim, o mundo parou. Chegaram até a relembrar a música do Raul Seixas, o dia em que a Terra parou, naquela época. Só que tem um detalhe, graças a Deus, e uma vez eu passei, até por conhecer, passei uma mensagem para o pessoal lá da Eletronorte, lá da indústria em Tucuruí, parabenizando a eles pelo empenho, porque no auge do mundo desabando, nós tínhamos energia elétrica. Xingó funcionou, Paulo Afonso funcionou, não sei quem, as ambulâncias, os hospitais e as pessoas, gente. Não estou aqui criticando o problema, não, pelo contrário. Só que tem um detalhe, nós não ficamos sem internet nem sem celular. Como é que esse negócio funcionava? E às vezes nós temos alguma dificuldade e sabemos que essas empresas funcionam 24 horas, e não falta energia, nem da queda de energia. Que negócio é esse? Que mistério é esse? Ou seja, tudo é possível. Tudo é possível. Então, na nossa atividade, nos nossos negócios, não é diferente. Porque exatamente no momento mais crítico, o Google cresceu demais. Você não sabia o que era Zoom, Google Meet, só que se você pesquisar, eles já existiam. Não vamos dizer que adivinhava. Não, é porque as pessoas estão sempre na frente do tempo. A mesma coisa somos nós. Eu digo às vezes aqui pelas câmeras por onde passo, gente, não esperem. Tem uma música também, parece que é do Raul Seixas, que ele diz: eu que não me sento no trono, era uma figura do apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, porque lá no cume calmo do meu olho vem assenta a sombra sonora de um disco voador. Ele faz aquela junção. Mas eu digo às vezes para o pessoal aqui da região norte, digo, vocês hoje que falam numa câmara para 2, 3, meia dúzia de pessoas, porque a maioria já não vai, o pessoal já não ia muito. Aliás, se você perguntar na cidade onde fica aqui a câmara, 2, 3 pessoas sabem, o resto não sabe. Pode ter certeza disso. E aí, vocês estão falando agora para quantas pessoas? Pelo Facebook, pelo YouTube, e aí? Vocês vão continuar com dificuldade de dar uma palavra? Eu chegava para eles, você sabe qual é a diferença da palavra mais e mas? Você sabe a diferença? Se você estiver falando para o seu eleitor, boa parte dele não vai saber. Agora, na hora que você está recebendo os corretores, não disse para ele não, senão eu vou falar de você, não pode. Os corretores de imóveis, aquelas pessoas que estão vendendo imóveis de 30, 40 metros quadrados a 100, 200 chácaras, valor que vai de 200, 300 mil reais a 4, 5, 6 milhões ou muito mais, ele sabe a diferença dessa palavra. Então, se vem um empresário instalar um empreendimento no teu lugar, quando ele conversa com você, 2 palavras que você diz, ele já mede o teu nível de conhecimento. E aí vem a oportunidade. E aí você muitas vezes deixa de ter uma excelente oportunidade para o seu lugar, para o seu município, para a sua cidade, por conta dessa desinformação. Simples, simples, simples assim. É preciso que você tenha essa noção das pequenas coisas que fazem a grande diferença. Então, vamos sempre ter essa atitude. Sim, aqui para vocês eu falo tranquilo, graças a Deus, porque eu falo com as pessoas que fazem isso a toda hora. Mas tem lugar que não é assim, não. Pelo contrário, muito pelo contrário. E aí você faz a diferença. Nesse meio, por exemplo, tem pessoas, nós somos diferentes. Vocês terem uma ideia, tem uma assinatura nossa que até hoje não teve igual. Pelo menos, se eu estiver enganado, você me ajude aí a responder. Que é a impressão digital. Dizem, não sei, acho que até hoje não tem igual. Mesmo depois da tecnologia que você grava lá, enfim, aquela coisa toda. Não tem. Nós não somos iguais uns aos outros de jeito nenhum. Nós somos parecidos como estrutura.
Agora, cada mente aqui está pensando uma coisa. E aí, quando eu falei lá dos sonhos, nada mais é do que a comunicação sua com você mesmo. Quem é que você, com quem você está falando aqui? Você. É uma pessoa que te ajuda? Ou alguém que assiste esses telejornais, que só Jesus, nada contra aí a imprensa, mas paciência. Às vezes, quando você amanhece o dia, é uma notícia que sai de baixo, né? Se você não tiver cuidado, você não sai na porta de casa. Infelizmente. Quando nós temos, de cada 100, nós temos 99, no mínimo, de coisas boas. Apenas um negocinho desse tamanho é que é o que não é bom. E aí você retrata, faz o inverso, retrata aquilo tudo, e aí vai gerar uma série de problemas. Nós estamos vivenciando um aí, e aí vai surgir aquela coisa belíssima chamada de criatividade. E aí nós vamos para o ponto mais importante. Porque surgiu isso, sei lá o quê. Problema, meu, desde cedo. Imagina as caminhadas que eu dei lá no meu animalzinho. Será que eu não encontrei dificuldade? Sim. E eu fiz um plano em 1971, eu me lembro isso até hoje. Eu digo, daqui a tantos dias eu termino tantos anos no ginásio, daqui está científico, depois faculdade, eu fiz as contas. Fiz um planejamento, sério, não estou brincando. E cumpri rigorosamente. Rigorosamente. Quando me aposentei, aí há 5 anos atrás, eu também fiz um plano. Claro, com prazo mais longo. Se eu passei 36 trabalhando e indo obrigatoriamente, todo dia, onde quer que fosse, eu ia ao trabalho, naquele horário, obrigatoriamente, e agora eu tenho tempo livre. E aprendi durante o tempo que eu passei assim. Então, se eu passei 36, não é possível que eu não tenha pelo menos 200 mais daqui para frente. Com a experiência que eu acumulei, a minha ideia é que a coisa vai andar. E a melhor coisa do mundo é você falar isso para outras pessoas, porque eu aprendo aqui com vocês. Uma vez Cora Coralina disse, feliz aquele que transmite o que sabe e aprende o que ensina. Vocês agora só estão ouvindo de uma pessoa, e eu estou lendo aqui a mente de cada um de vocês. Claro, não vou adivinhar o que estão pensando, mas eu aprendo com cada um. Então aqui eu estou aprendendo mais do que vocês, que é muita gente para me ensinar. Só o fato de vocês, como eu disse no começo, terem vindo aqui, já me deram uma grande lição. Significa dizer que eu posso ir mais longe ainda. E aí nós temos os obstáculos da vida. O que é essa palavra bonita, resiliência? Que bicho é esse, meu Deus do céu? Só tem uns tempos assim, de 2000 para cá, mais ou menos, é que foi introduzida essa palavrinha no meio empresarial. Porque já começou a tecnologia já começando, e eu me lembro, como eu falei, que não tinha computador. Graças a Deus, sinceramente, se for falar as ajudas, são muitas, claro, pessoas, enfim, pelo meio do caminho. Mas tem 2 coisas que eu devo ao que eu sou hoje, que é um jumentinho e uma máquina de escrever. Foi por ela que eu fiz concurso, porque na época era o que era exigido. Hoje nós temos uma parafernália de informações, tanta coisa boa, fácil. Eu falei agora das IAs, inteligência artificial. Gente, nós temos agora tempo que não acaba mais. Eu só preciso ter cuidado, e quando eu falei de compartilhar ou partilhar pensamento, não é para eu ficar 24 horas do dia vendo qualquer mensagem ou trocando coisinha que não tem futuro nenhum. A tecnologia é colocada à nossa disposição, você faz dela o que você quiser. E aí, há quem diga que Santos Dumont foi meio insatisfeito quando partiu para outro mundo, porque disse que o que ele inventou de bom, que foi algo mais pesado que o voar, e aí deu origem aos aviões, o avião sendo usado para fazer bobagem, inclusive lá naquela região lá por aí afora, enfim, em todo canto. Não tem problema. A tecnologia existe para nós fazermos dela, tirar o proveito que quiser, e tem muita coisa. Eu me lembro do tempo que eu saía ali de Ponta Grossa, numa vilinha onde eu morava na época, e vinha estudar na praça Gonçalves Ledo, não sei aonde, sentado num banco com um livro, que às vezes era emprestado. Hoje eu me sento aqui, tenho milhões de informações por segundo. Tem chat que, se você fizer uma pergunta, se ele der mais de 30 segundos, o que você perguntar, e ele levar mais de 30 segundos para lhe responder, às vezes ele mesmo pede desculpa, porque demorou. Isso também tem um lado, e aí os papais, as mamães, não sou nenhum especialista na área, mas atente para a criançada,
com esse acesso. Porque você tem o córtex cerebral e tem a base do cérebro. Nós temos o tempo. A natureza dá tempinho para tudo. Quando você coloca muitas coisas, às vezes você antecipa demais isso. E aí pode haver um choque. Não ser o resultado. Então, vamos atentar para esse detalhe. Mas legal, olha só. Quando eu tenho dificuldade, é porque eu estou dando um passo. Eu posso topar aqui. Se eu ficar sentadinho ali, eu posso não ter problema algum. Mas, de repente, a coluninha daqui a pouco vai reclamar. Enfim, nós temos que estar em constante movimento, em constante atividade, principalmente aqui. Principalmente aqui, legal? E quanto mais inovações, quanto mais eu fizer, melhor. Se você quer vender mais, você tem que falar mais, divulgar mais, e aonde o cliente está. Essa é que é a grande vantagem. Resiliência, na verdade, é uma palavra emprestada da física, né? Resiliência é aquela propriedade que tem alguns corpos de retornarem à sua forma original depois de sofrer alguma variação, alguma tensão. O exemplo mais característico de resiliência nos materiais é uma mola, né? Você puxa e volta, ela vem para o lugar. Então, esse é um dos exemplos assim, mais elementares de resiliência na física. Mas na nossa atividade, resiliência é o superar dificuldades e desafios. Quando alguma coisa me acontece de novo, que não existia, eu paro para, peraí, qual o caminho que eu vou tomar? Se eu ia num caminho, agora eu só faço mudar a rota. E eu faço igual o rio. Eu chego no mar de qualquer jeito. Meu objetivo não é chegar lá. E nós temos uma vantagem. Olha só, temos que ser como o rio. Dá a volta, mas chega. Não, só que nós somos um pouquinho melhor que ele. Porque ele não sobe. Ele tem que ir inclinado. Ele sai procurando o caminho, mas sempre... Legal? E eu consigo subir a montanha. Então, ainda tenho mais esse privilégio. Então, se eu observar a capacidade que eu tenho, desafio não é problema. Pelo contrário, eu vou sempre me reerguer a cada momento. Nós vamos sempre levar isso em consideração, porque não se preocupem. Se alguma coisa difícil lhes acontecer, fiquem tranquilos, porque outra mais difícil virá no dia seguinte. Só que você aprendeu com o anterior. Então esse público maravilhoso, a cada não que vocês receberem, sintam-se bem mais próximo do sim. Foi um estágio que você pulou. E aí, eu disse que corretor de imóvel, eu nem sabia definir e pedir a vocês que me ajudassem. E teve um senhor que, nossa senhora, esse acertou em cheio. Na minha concepção, isso é pensamento meu, e nos anos 70 eu ouvia muito rádio, que não tinha celular, não tinha absolutamente nada aí, nem televisão eu tinha no interior, a rádio era pilha, eu podia ter. E eu ouvia muitas emissoras dos 4 cantos do mundo, chamada shortwave, ou em ondas curtas. E uma delas era The Voice of America, a Rádio Voz da América. E o jornalista sempre tinha um editorial do governo, na época ele dizia, quando ele lia, ele dizia, esse é o ponto de vista que reflete o pensamento do governo dos Estados Unidos. Nunca esqueci essa frase, belíssima. Ou seja, tudo que eu falo reflete o meu pensamento. Então, olha só, na minha concepção, no meu ponto de vista, essas figuras, elas estão entrelaçadas no ambiente de vocês. Não é diferente. Então, para mim, o cliente vai ser um eterno sonhador. Você vende para ele uma casa hoje, faz um negócio, quando é amanhã ele liga para vocês, falando, então eu quero uma maior. Você tem uma no lugar tal, não, eu quero investir. E começa a inventar a coisa. Então ele é aquele cara de ideia, é a única coisa que ele sabe. E dizem os marqueteiros aí da vida, que cliente não sabe nada. É você que tem que dizer o que ele quer e precisa. Quantas mercadorias você vai na loja e tem lá e você não mandou fabricar, você não pediu. Mas tem lavadora, tem televisão de tubo, tem não sei o quê, tem um monte, enfim. Freezer, ar-condicionado, aquele que é o inverter, é um monte de nome lá, um monte de coisa. Que eles vão inventando sem lhe perguntar. Mas ele sabe que você precisa. Imóvel não é diferente. Você, daqui a pouco, tem lá um prédio novo, uma unidade nova e tudo mais.
Então, para mim é isso, olha, cliente vai sonhar sempre. Arquiteto, ele é um intérprete. Você diz o que quer, conta para ele, ele vai e desenha. Quando você chega, muitas vezes, já existe o pé já feitinho, o corretor mostra para você as vantagens que aquilo tem. De olho. Mas o que é que você faz? Qual é a tua atividade? Aí vai ter home office, que hoje é um item necessário. Tem, mas o cara, pode ir lá que tem uma sala, um espaço gourmet, tem uma varanda com a churrasqueira, quase sempre tem, mas também tem uma cozinha com isso, com aquilo, porque tem que atender as duas pessoas. Vem o engenheiro e constrói. E aí a pessoa aqui foi muito feliz quando disse, e o corretor faz o quê? Realiza tudo isso. Gente, essa é a importância que cada um de vocês tem. E eu me sinto, lá no comecinho dizia, privilegiadíssimo, muito feliz por estar aqui, porque, como eu disse no começo, eu não consigo dar um passo sem cruzar com o corretor. Porque se toda a vida eu sonhei em ter imóvel, eu não vou contar, é outra história que se eu for contar é bem longuinha, mas da minha vida, e hoje eu vim lá do interior na época, e hoje todos nós temos casa própria, eu trouxe meu povo, enfim, todo mundo tem casa própria, graças a Deus, porque sempre eu disse, se eu não tiver um lugar para ao final do dia eu descansar em paz, tranquilo, eu não vou, sinceramente, eu particularmente, não vou ser feliz. E nós sabemos que felicidade é estado de espírito. E eu digo sempre, pode ter alguém igual. Pode ter alguém igual. Agora, mais feliz do que eu, não. Sinceramente, não. Mauro, mas espera aí, tá? E o Bill Gates e o Elon Musk, nós estamos falando em dinheiro, outra história. Eu acabei disso lá no comecinho, sou um latino-americano e nada mais do que isso. Não, dinheiro não traz felicidade, pelo contrário. Ele dá uma forcinha até para você conseguir alguma coisa que você quer, mas tenha cuidado. Você anda no seu carrinho motor 1.0, aí você ganha dinheiro, daqui a pouco você compra uma Ferrari. Tu pega uma estrada dessa aí, tem que ter cuidado, porque a Ferrari anda mais um pouquinho. Então, de repente, teu dinheiro pode ser uma arma. Sim, mas, pelo amor de Deus, por isso eles não querem dinheiro? Não, pelo contrário, né? Absolutamente. Mas são pequenas coisas, gente, que nós sempre levamos em consideração, e aí nós conseguimos conduzir a nossa vida com muito mais tranquilidade. E não importa o tamanho do seu sonho. Acredite nele. E a vida será muito mais bonita e mais fácil de ser vivida. Tenho certeza disso. E aí, quem é essa pessoa? Que nós vamos aqui caminhando para nossas palavras finais, para que vocês possam também descansar, tomar uma aguinha gelada, e até como a comida pode ficar para depois, tem problema. Mas, olha só, o corretor de imóvel, vocês sabem melhor do que eu, graças a Deus, o meu privilégio de estar aqui é porque eu estou diante das pessoas que realizaram os meus sonhos e vão continuar fazendo. Não vão deixar nunca. Certa feita, eu estava bem sentadinho, isso é bem rapidinho, eu estava sentadinho na minha mesa de trabalho na agência, na época era Farol, e antes eu morava num apartamento de, parece que era 30, sei lá, 40 metros quadrados ali em Jatiuca, e resolvi procurar uma casa. Minha esposa estava, vamos tentar, legal, e eu encontrei uma ali, eu queria na parte alta. Legal, encontramos, legal, olhamos, beleza, fechamos o negócio. Só que teve um problema, é imóvel novo, e teve um problema lá com a prefeitura, e demorou a BITS e tudo mais. E eu digo, olha, infelizmente não vai dar para entrar, demorou quase mais 30 dias. E nós, não, vamos fazer o seguinte, deixa. Termine lá, quando você concluir a documentação, você me fala. Pronto, depois, já em casa, digo, olha, vamos parar com essa ideia. Aí está tudo bem, está outro. Depois nós vamos pensar em casa. Agora não. E ficamos tranquilos. Eu estava trabalhando bem tranquilo lá na agência Farol. Aí chegou uma pessoa lá. Disse, Mauro, rapaz, eu queria te mostrar, tem um imóvel ali, foi recentemente construído, uma casa, e eu queria te mostrar. Eu digo, olha, infelizmente não, realmente, no momento não, eu posso até depois, mas agora não, é porque eu realmente não quero mesmo, não tem problema não, fica tranquilo. Eu disse, não, mas é o seguinte, cara, vamos olhar, não custa nada. Olha, não, eu quero que você veja. Tudo bem, era meu conhecido a brincar, foi o seguinte, eu vou agora no teu carro para não gastar meu combustível, né? Que eu não quero mesmo. Sério, foi mesmo assim, isso é fato, isso é real. Não, não se preocupa não, vamos lá. Aí eu peguei com ele e saímos. Onde eu moro hoje ainda, lá na gruta. Entramos lá, a casa ainda estava para sentar as portas, belíssimo, projeto legal. E mais uns detalhes, gente, vocês que vendem sabem melhor do que eu. Casa tem questão de altura, posição, pé direito, pé esquerdo, é um monte de coisa. Eu sou também um pouquinho exigente com relação a isso.
E aí olhamos, legal, beleza, vamos lá, aqui está no horário, tem que voltar. Eu disse para ele, tranquilo, mas o que eu queria que você visse. E aí, o que é que achou da casa? Olhei para ele, a casa é minha. Mesmo assim, claro que eu não ia acreditar, lógico. Não, mas sério, gostou mesmo, a casa é boa? Não, só vou repetir, a casa é minha. Ponto final. Providencia o que for preciso. Fiz algumas pequenininhas adequações e eu tenho um melhor lugar. Ah, legal, obrigado. É rapidinho, já é só, acho que é só um slidezinho, é bem rapidinho. Amigão, só, acho que foi ali, né, o tempinho parou. Bom, e aí, gente, eu comprei esse imóvel. Se essa pessoa não tivesse tido essa insistência, não teria acontecido. Só que eu fiz algumas adequações e chamei aquela outra figura chamada arquiteto, que eu não sei onde aquele povo que esse povo tem na cabeça, pelo amor de Deus, é incrível. Tem arquiteto por aqui? Tem. Legal. Eu digo, me faça aqui, eu dei a ideia mais ou menos do que eu quero. Agora eu quero um lugar, depois eu vou me aposentar, eu quero um lugar para eu ficar sentado, trabalhando, tem atividade lá também, no interior, e eu quero daqui estar resolvendo tudo, mas faça alguma coisa que eu não me canse. Tranquilo, fez um projetinho, beleza. Aí hoje eu estou com um problema, que se não tiver cuidado, se não tiver cuidado, se não tiver cuidado, se eu não me acordar, eu não saio desse lugar. Então, pronto, só são 2 telinhas só para nós finalizarmos. Não tem coisa melhor do que isso. Depois vem a questão da cadeira, alguém construiu essa cadeira de tal jeito para você ficar mais acomodado mais tempo, enfim, as pessoas que pensam. Cada um de nós temos que pensar assim. Então eu sei que tem dificuldade, eu sei, mas eu penso, eu quero chegar lá, eu quero construir. Para isso já existe tantas coisas, tem um marketing, pesquisa, é tanta coisa que você tem à sua disposição, e você acaba sendo a pessoa que realiza, pronto, é legal. A pessoa que realiza o sonho. Gente, não tem coisa melhor do que você realizar sonho de alguém. Vou caminhando aqui para o final, dizendo e repetindo, reiterando, sintam-se privilegiadíssimos, porque vocês não vendem casa, vocês não vendem apartamento, vocês vendem, gente, sobrevivência. Vocês vendem vida. Uma vez eu dizia para uma pessoa que eu me considerava o médico mais competente do mundo. Exatamente, legal. Mais competente do mundo. Ok, beleza, obrigado. Por quê? Porque eu lidava com a parte mais sensível do ser humano, que é isso aqui. É isso aqui. E para quem tem um pouquinho de vida, assim, mais ou menos como eu, se lembra... Alguém se lembra aqui do Plano Cruzado? Alguém viu isso? Legal. Como é seu nome? Meu Deus do céu, agora que você... Calma, socorro, pelo amor de Deus, desculpa. Minha querida, olha, tem coisa para nós conversarmos, viu? Sobre a nossa turminha lá do... Nossa coleguinha, agora, imagina, maravilha. Algum tempo que a gente não se vê. Verdade, exatamente. Legal, gente? Então você tem que ter essa visão, porque você sabe que vai vencer toda e qualquer dificuldade. Porque essa pessoa aí, ela é um visionário. E eu dizia que era o médico mais importante, mais competente, porque eu lidava com o bolso. E naquela época dos planos, vocês se lembram, alguém se lembra que o dinheiro que era 1.000, no outro dia amanheceu só 1, porque cortou 3 zeros? Alguém já ouviu falar isso? Gente, eu já vi muita coisa, né? Graças a Deus. Tudo isso aconteceu. E nós sobrevivemos a tudo isso. E não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada, nem telefone direito existia. Portanto, essa figura é, antes de tudo, um visionário. Vocês enxergam o que quase ninguém enxerga. Pode ter certeza. Até porque, como eu falei, nossos olhos são instrumentos, todos enxergamos. A mente vê. Então, você chega num determinado lugar, quando você enxerga igual a mim, só que eu vejo de um jeito e você vê de outro. Ali você vê oportunidade, você vê tudo isso. Apresentação, marketing pessoal. Eu tiro o chapéu. Os corretores, sempre que vão falar com um cliente, parece que vão falar com, não sei se é o rei, não sei quem. Gente, é um privilégio receber uma pessoa, receber vocês. É um privilégio. Graças a Deus, já recebi várias vezes. Já tem muitas oportunidades que já aconteceram. E eu fico muito feliz por isso. Muito bonito, muito bom.
E muitas vezes as pessoas deixam de lado essa exigência. O outro, comunicação. Como eu sou suspeito em falar, eu ministro o curso Como Falar em Público, Comunicação, Expressão e Oratória. Eu digo, eu trabalho, se eu lidava com a coisa mais difícil do ser humano, que é o bolso, imagine você lidar com o maior medo da humanidade, que é o medo de falar em público. E por uma palavra só, você tanto provoca uma catástrofe, como resolve um grande problema, com apenas uma palavra. Aqui, independente aí da religião de vocês, não é o caso, mas para os católicos, tem um trecho que diz: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. E nós não sabemos qual era a formação de Jesus Cristo. Mas o que é que ele conseguiu fazer? Só falando. Portanto, a comunicação é a maior ferramenta que vocês têm. Você recebeu uma comunicação Rapidíssimo. Nós vamos conversar com certeza. Legal, gente. Façam muito esse exercício. Porque o demais, vocês já fazem. Vocês vão sempre ao encontro do cliente. Tem um menino aqui, esqueci agora o nome dele, que me passa de quando em quando mensagem, eu estive há pouco conversando com ele, depois eu lembro, sempre me perguntando se eu não quero, se eu tenho um imóvel, coisa parecida, para nós tratarmos. Vá ao encontro dessa pessoa. E aí eu disse uma vez numa câmara, sabe a diferença de vai ao encontro e vai de encontro? Pensa na loucura que a pessoa disse uma vez. Portanto, vamos simplesmente implementar isso. E o trabalho que vocês fazem é um trabalho belíssimo. Por último, como toda atividade do mundo, precisa ser regulamentada, ser organizada. Talvez vocês não conheçam, mas eu pedi permissão para passar só esse slide final, que é logo na sequência desse aqui. Essa, quando você fecha um negócio, a alegria, a satisfação que você tem, e aquela imagem que é a mais engraçada de todas. Marketing é uma coisa bonita. Parabéns aí ao Cresce, parabéns a vocês. Eu olho principalmente aquele detalhezinho ali. Ó. A turma é sabida, vocês são mal, né? Vocês pegam no pé, legal? Meus amigos, com esse nosso bate-papo, eu quero aqui, carinhosamente, dizer a vocês, muito obrigado. Mas muito obrigado por essa belíssima oportunidade. E por eu estar diante das pessoas que eu mais admiro, porque praticamente o que eu sou hoje devo a vocês. Que vocês realizaram o meu sonho. Por favor, fique à vontade. Tem algum livro publicado? Tem algum livro? Passando vocês, mais uma vez. Tira a foto geral. Tudo bem? Aqui pode aqui em cima, né? Vai ficar bom. Bota aí, bota os boninhos, não,